Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa, e vamos à convidada maravilhosa do dia. Ela é atriz, apresentadora, comediante, faz drama também, fez 2 filhos, a Nina e o Antônio. Funciona melhor no caos, eu escutei ela falar isso numa entrevista, achei bom. Ela lota todas as peças de teatro que faz e eu, inclusive, perdi muito dinheiro com uma peça e a gente já vai falar sobre isso. Ela tem muque, desculpa, mas eu sempre reparo no muque dela, eu fico super sensualizada pelo muque. E quem vê ela chique, linda e famosa nos lançamentos de filmes, não imagina que ela já soltou um punzinho no colo do Porchat, desculpa. Colocar isso na apresentação. Ela é a minha Melo, Ai, eu amei minha biografia, que agora tem que ter o pum, né? Tem que ter Foi o pum. muito constrangedor, Gente, cara. mas posso, assim, só pra te deixar à vontade em relação ao pum, eu tenho uma questão com leguminosas. Eu tenho questões com pum, no geral. É, mas não tem algo que provoca mais? Então, é que eu tenho bastante pum. Você tem... Como é que eu falo isso sem me comprometer completamente? Rola pum, bastante rola. Putz, rola. Então. Eu acho, a minha teoria é que eu como muito rápido, falando, aí eu... Vai engolindo ar. Porque não é possível. Mas só pra você ficar tranquila, eu uma vez estava... Ah, você tem pum também, amiga? Eu tenho pum. Eu estava dando um curso tão bonito sobre Annie Ernaux com Edouard Louis, falando ali da literatura francesa. Sei. E aí, 2 horas e meia falando, eu fui engolindo ar, fui engolindo ar. E aí, no final, eu deixo para as perguntas, né? E eu já tava assim, ó. Aí eu, assim, escutando as perguntas, só fez um... Sabe aquele pum fofo? Foi um pum fofo. Cara, mas vazou no áudio da câmera. Quando foi o barulhinho do pum fofo, eu vejo alguns alunos assim, ó. Quando eu vejo a cara, eu vou ver e não tava mutado. Nossa, E a pessoa assim, a literatura... Não, mas assim, acho que você foi muito gentil com o seu pum fofo, porque pra ter vazado na câmera, mano, deve ter sido aí, sabe quando você fofão. faz aquele negócio assim, ó, da cadeira? Produzir o barulho. A rodinha da cadeira. Mas conta. Eu jamais imaginei que a gente pudesse começar o nosso papo assim. Você sentou no colo do Não, eu sentei, e o pior é que assim, não tinha o que fazer, não tinha nem onde eu raspar o pé pra falar. Olha, foi o meu pezinho que raspou. E depois vocês riram muito? Não, a gente ficou muito constrangido, foi horrível. Não foi legal, não foi essa que a gente fez e um riu pro outro. Ele olhou pra mim, do tipo assim... Ele olhou pra você, tipo, você peidaste no meu colo. Real. Era qual? Era O Meu Passado Me Condena? Eu quis... Mas você sabe que eu também descobri que eu perdi muito dinheiro nessa peça, eu perdi amiga? muito dinheiro nessa peça. Eu também. Eu liguei pro produtor. Anos depois. Eu liguei pro produtor da peça um dia, eu falei, eu queria conversar com você, porque, assim, só trazendo um pouco do meu drama, o produtor da peça um dia me procurou, falou, ó, o Porchat e a Mia querem que você faça O Meu Passado Me Condena para teatro. Você prefere vender ou você quer direitos da peça? E a Mônica Martelli falando assim pra mim, amor, direitos da peça, óbvio, porcentagem. Total, amor. Porcentagem, direito não, porcentagem, né? Porcentagem da peça. Eu comprei um apartamento, sei o quê, a peça era dela, né? Ela que fazia, era tudo dela. Aí, na época, eu tava comprando meu primeiro apartamentinho de 45 metros quadrados. Eu falei, não, vou vender, porque vai ajudar, né? Aí eu pensei assim, cara, poxa, vão fazer essa peça uns 6 meses, eles estão bombando, estão em 500 coisas na TV, eles vão desencanar. Os filhos da puta ficaram 4 anos em cartaz. Lotava, tipo, 600 lugares. Até pra Portugal eles foram. Eu só via, assim, outdoor. Eu pensava, eu quero que essa peça fracasse. Cara, eu lembro muito dessa sensação. E eu não tinha 1%. Mas eu descobri que eu ganhei bem pouco também, sabia? Mas é também normal, né? A vida, minha primeira peça de sucesso. Mas depois, quando eu fui pra segunda, que eu mostrei o contrato... O meu amigo olhou e falou, amiga você ganhava isso. Ai, mas era bom. Não, eu vendi bem a peça. Eu vendi super bem. E eu me senti uma gênia vendendo. Sérgio Said, ele tem esse poder. Sérgio ele Said, compra nossas almas. E era um sucesso. Mas um baita produtor. E foi um sucesso mesmo a peça. E o Fábio, assim, ele já de cara, ele desenhou o que ele ia fazer. Eu não sei como é que você foi, assim, porque eu não conversei com o Fábio. De não ter feito que o Fábio, o que ele fala, ele faz. Ele programou desde cara. Tanto que eu tive o Antônio no rabicho final desse planejamento dele, que eram 4 anos de peça. Nossa. E aí eu fui falar com ele, olha, Fábio, foi a única pessoa que eu contei. Eu vou engravidar. O Sérgio vai te matar.
Nossa, Sérgio... Mas aí eu fiz e viajei com o Tony, que foi uma insanidade, com 2 meses de com 2 vida meses, você foi horrível. foi. Porque imagina que eu vou deixar de fazer peça com o Fábio e com o Sérgio Said. Não, e com textinho de Tati. Entendeu? Mas foi um sucesso mesmo. Não, foi muito legal. Mia, eu quero te dizer que Fê Guimarães é muito minha amiga. Eu não sabia dessa conexão. Pois é, a gente... É minha cunhada, e cunhados são eternos. São eternos, é irmã do ex-marido de Mia. Daí liguei pra ela. E a gente é muito amiga. Ela falou. Gosto muito dela. Falou que ama você. Também. E ela disse que... Eu falei, me conta aí umas fofocas que não estão no Google. Ou no TikTok, que a gente descobriu que os jovens não se informam mais com o Google, se informam pelo TikTok. Aí ela falou que o seu pai... Ele tem histórias maravilhosas. Inclusive, ele parou uma avenida. Tipo, ele fez o CET uma vez, é isso? Não, Conta do seu pai um pouco. Essa história, ela é magnífica. É o único adjetivo que eu consigo para ela. Eu morava na Lorena. Ali na Lorena, quase à altura da Rebouças, ali na Consolação. Na época, podia estacionar dos 2 lados. Então, se já é um caos aquela rua, era um super caos trânsito. E eu ia pro teatro, que era ali perto. Bom... Morava num flat sozinho, meus pais tinham acabado de mudar pro Nordeste com minhas 2 outras irmãs e tal. Ele tinha vindo ficar um tempo aqui comigo. E meu pai é muito legal, ele é muito solícito, ele é muito doce. Meu pai é uma figura, assim, bom. E ele ficou lá comigo, era um flat pequenininho. Aí eu fiquei, enfim, ficava, ai que saco, vou pegar esse trânsito aqui pra sair. Eu demorava 15, 20 minutos pra virar à esquerda ali na Consolação. Bom... indo pro teatro, de repente comecei a ver, assim, dava umas 5, eu ia umas 6 horas pro teatro, dava umas 5, meu pai saía, eu falava, ele foi fazer alguma coisa, foi comer tomar um pingadinho na padaria, que ele fala que é o antidepressivo dele, eu amo. Aí ele, bom, saía, bom. E, curiosamente, peguei dias ótimos de trânsito, fluindo. Gente, não é possível. Fluindo, nossa, que coisa boa, melhorou, né? Bom... Aí, quando deu, tipo, 5 dias depois que ele tava fazendo isso, ele entra muito bravo, falando, não dá, é esse cara também. Eu, que cara, onde você tava? O que aconteceu? Ele, não, o cara lá falando que ia me prender. Eu, te prender por quê, pai? Te prender como? Não, porque eu tava ali, hoje, os outros dias eu tava meio parando, hoje eu coloquei um cone. Um cone aonde, pai? Um cone aonde? Pai, onde é que você tava? O que ele estava fazendo? Ele tava indo até a Rebouças. Naquela entradinha da Lorena para Rebouças, que as pessoas dão uma parada até alguém deixar aí, ele estava parando a faixa da Rebouças e fazendo assim para todo mundo da Lorena. Gente, que era para você não se atrasar. Isso, ele escoava o trânsito. E aí, a hora que você saía... E aí, na sexta-feira, ele falou, acho que eu vou colocar um cone, que daí eu não preciso eu ficar. Gente, é muito... Mas ele fazia isso pra você não se atrasar. Eu não me atrasar. Não, gente, posso falar? Isso é tão bonito. É bonito, mas é meio maluco. Não, é maluco, mas é muito foda. Não, é muito paizão. Ele é muito, mas é surreal. Eu falei, pai, você vai ser preso, pai. Eu vou ser presa por consequência. E ele fazia o CT. E a galera obedecia. Obedecia, ele tava 5 dias fazendo isso, Tati. Inclusive, se alguém quiser contratar meu pai para eventos, comemorações, final de ano, shopping de dezembro que fica lotado, meu pai tá aí. E outra história, eu adoro saber da família das pessoas. E outra história que a Fernanda contou também... Nossa, eu tô chocada. O que ela falou? Tô preocupada. Não, ela falou da sua irmã que nadou por 23 horas. Nossa, essa da minha irmã é fantástica. E saiu matéria, ela me mandou as matérias. Você viu a da Marie Claire? Uma matéria linda que saiu? Sim, que ela é a única mulher... Única pessoa que fez. Não, eu posso falar, ela vomitou no meio do caminho, que eu sou fóbica com vomitar, eu já ia pedir 6 paramédicos. Sabe, ela foi queimada por água viva. Água viva. Sabe aquele filme Niade? É igual, minha irmã. E ela fez Salvador, Morro de São Paulo, amor. Que até de barco cansa. É. Até de barco eu achei cansativo, é muito mexido. Não, e ela foi... Ela nadou. Não, e é uma história linda, e como que nada 23 horas? Bom, se preparou, um dos desafios que ela fez, ela nadou 24 horas na piscina. Uma piscina, amor, de 25 metros. Ela podia ter ido pro Japão. Eu olhei pra piscina e já fiquei entediada. Eu olhei e fiz... Ela podia ter ido pro Japão, o tempo dela. E aí, enfim, a preparação. Aliás, um dia eu até te dou o contato dela pra você conversar com ela, que você vai ficar fascinada, porque todas as histórias são fascinantes. E ela fez isso com 49 anos, na 40. E outra, ela é engenheira química, trabalha em fábrica. É meio um hobby dela, mas é um hobby muito extraordinário, E a matéria é linda, que os filhos, vai mãe! Isso, essa parte. E aí, o que ela fez? Ela fez um combinado com a equipe que a entrada de Morro de São Paulo era mais desafiadora, porque era um trecho bem pequeno, mas que o rio meio que puxa a correnteza para fora. Então, um trecho bem pequeno que ela nadaria, assim, 5 horas, 4 horas, sei lá quantas horas.
Aí, bom, sabia que já ia estar cansada e tal, avisou todo mundo da equipe que se eventualmente ela falasse em desistir, que trouxesse os filhos dela pro barco. E todo mundo em Morro de São Paulo, a família inteira esperando ela. Você foi. E essa história também é maravilhosa. Minha mãe ansiosa, né? Deu 3 horas, minha mãe ligou pra todo mundo, tô vendo uma luz, tá chegando. 3 horas da manhã. Sai todo mundo das pousadas, vai lá pra pracinha. Que foi a família inteira. A minha irmã chegou 9 horas da manhã, mãe. E a minha mãe depois, não, é porque eu vi, tava vindo um barquinho de luz. Mãe. E você ficou das 3 às 9? Das 3 às todo mundo ficou. Bom, é agora. E aí, um dado momento, de fato, quando deu umas 9 horas da noite, essa foi uma informação também bem aterrorizante, que ela foi atacada por não sei nem se é cardume, qual que é o coletivo de Água Viva. Tem aqui que eu anotei, que ela falou na entrevista. Você sabe aqui, o coletivo de Água Viva? Chegou com queimaduras de caravelas. Caravelas. Mas qual que é o coletivo de Água Viva? Jamais saberemos. Jamais saberemos. Então, o cardume de Água Viva, que seja assim, foi queimada num nível. Ai, gente. E chegou, gente. Ela chegando. E aí, qual que é a regra? Ninguém pode segurar nela. Ela tem que chegar, conseguir levantar e estender os 2 braços para ser validada na prova. Sei lá se isso chama prova, se isso chama insanidade. Insanidade, pra ganhar o... Chegou, se arrastando. Foi a coisa mais emocionante que eu vivenciei na minha vida. Você chorou? Eu chorei. Tem eu no vídeo lá atrás. Eu chorei assim, ó. Sabe aquele choro que você passa vergonha? Que depois eu não consigo nem ver esse vídeo que eu fico... E vocês com medo, não, tipo... E ela saiu, foi chegando meio engatinhando, virou e fez assim, ó. Comecei a chorar. Coisa mais... E sentou e deu uma entrevista. Meu Deus do céu. Em que momento ela desmaiou? 3 dias depois ficou um dia inteiro no quarto, deitada. Aí fez uma lasanha de boa pros filhos e deu uma Tava falecida. Numa pousada junto com as meninas que foram da equipe dela. Então, não é que ela tava num quarto luxuoso, não, amor. Numa caminha, dividindo com a equipe dela. Tinha mais 2 no quarto com ela. E aí minha mãe do lado, ficou o dia inteiro dando comida na boca, não conseguia comer direito. Ela é maravilhosa. Não, foi uma história, assim, fascinante. É uma história que eu fiquei... Eu não consigo nem acreditar até hoje. E agora ela tá... O projeto novo dela é nadar os 7 oceanos, sei lá como é que chama. Que é quanto tempo? Sei lá, 1000 viagens para 1000 lugares distintos e com água muito gelada, que agora é o grande desafio dela. Então ela começa a ir viajar para lugares que a água é fria e... É uma loucura, assim. É uma loucura, é mas maravilhoso, mas é uma... não, é muito impressionante. Eu acho que eu não tenho essa força toda, não. Eu não nado 15 minutos. 15 minutos vai me dar... E aí, enfim, a gente foi um pouquinho antes pra Morro de São Paulo, né? E a gente fazia uma brincadeira que assim, a gente entrava no mar, a gente dava 1, 2, 3, 4, 5 braçados e falava assim, meu Deus, mas já não é cansei. Isso ver. Já cansei. Agora, tem uma coisa também que ela ficou alérgica, né? Não foi que ela chegou... Chegou toda inchada. Toda inchada. Imagina, ela já avisou todo mundo, gente, eu vou chegar deformada. Ela avisou muito meus pais, né? Para meus pais não ficarem impressionados. Sim. Mas por nadar 23 horas? Por nadar já seria, mas ela tava assim, ela tava com antialérgico que ela tomou, ela tava toda queimada. E a queimadura da Água Viva, ela é meio alérgica também, além de ser queimadura mesmo, sabe? E ela é sua única irmã? Não, eu tenho uma outra irmã também. Qual que é a irmã que deu o nome de Miá pra você? Essa por acaso. Essa da natação. Mas a minha outra irmã... Que você chegou em casa, ela olhou e falou, Miá. Miá chegou. Que seu nome é Marília. Ah, que lindo. Aí ficou Miá. Não, e foi muito bonito mesmo, porque eu nasci de 7 meses, minha mãe quase morreu, foi muito tenso. O parto foi complicado. Porque minha mãe teve uma gestação gemelar da minha irmã. Só que quando nasceu não era gêmeos, era minha irmã e um mioma. Nossa. Só que na época não tinha ultrassom tão definido e tal, ela meio que tinha enxoval de 2 bebês. Bom, teve minha irmã, nunca mais ia poder ter filho. E aí, quando foi 4 anos depois, sem querer, ela engravidou. E aí ela falou que as amigas me chamavam de Joana, que foi até a época que o Papa João Paulo II passou pelo Brasil, e elas falaram, é um milagre, porque minha mãe nem podia engravidar. E aí a médica foi super contra, sabe, orientou ela a tirar. Falou, não segue com essa gravidez. Sério? E ela falou, não, imagina, eu engravidei, não era pra engravidar, vou ter que ter essa criança. Aí quando deu 7 meses, a médica falou, daqui não pode passar, você precisa. Então foi um parto induzido. Mas aí porque tinha questões ali. É, muito, ela tava correndo risco já. Entendi. E aí, tanto que eu nasci, fiquei internada, e a minha mãe ficou internada basicamente em casa. Ela não podia, meu pai que ia levar o leite na maternidade. Ela tirava e ele ia levar. E o mais doido foi que minha mãe não conseguiu amamentar nenhuma das minhas irmãs. E pra você ela tinha leite pra caramba. Muito. Ela abastecia o banco de leite todo da maternidade. Ai, tão bonitas essas histórias de família. Essa é linda, cara. E ele que levava. E aí, quando minha mãe foi finalmente você ficou, me pegar... Tipo UTI. Fiquei UTI quase um mês. Nossa. E quando minha mãe foi finalmente me pegar, a enfermeira falou, ai, que lindo, é o primeiro filho de vocês, né? E minha mãe, não, é a terceira. Ela, não é porque seu marido vem aqui...
Ele fica olhando no vidro, com o olhinho brilhando. Não é a primeira filha de vocês? Não, esse pai aí, hein? Eles são Os muito dois, especiais, né? cara. A Meus mãe pais... também. Eu vou chorar. Não, mas é porque meus pais são choro nesse muito... Eu programa. também, eu não aguento. Quando falo de pai, de família, assim, eu me sinto, assim, juro, tão agradecida dos meus pais. Eles são tão especiais. Legais, eles são interessantes, eles são batalhadores, eles são muito legais. E todo mundo que conhece sente que eles são diferentes, sabe? Não é fácil a gente ter... A gente até comentou isso em off ontem, conversando, né? A coisa da família é uma coisa tão valiosa. Muito. E é tanta... E eu me considero privilegiada. Não é fácil você ter uma família assim, tão... Que soma, que... E que te prestigia, né? Gente, toda hora eu pais, vejo amor. eles lá na peça. Foi maravilhoso. Essa da peça agora eu estreiei, né? Bom, já fiz a peça 500 vezes. Nem convidei eles. Eles moram em Biúna, né? Uns 60 quilômetros de São Paulo. Não convidei, não nada. Eles são aposentados? São. Mas meu pai vende óleo de cozinha agora. Ele trabalhava com o que antes? Meu pai, ele tem cada história, mas ele tinha uma empresa de logística, de caminhões. Ele fazia logística de produtos, assim. Mas meu pai sempre foi pau pra todo lado. Ele vendia a Barça quando ele era jovem. Ia nas casas, tocava. E ele, sabe qual que é o lema dele, que eu acho muito perfeito? Que ele fala a vida inteira, Mia, são 100 visitas pra uma venda. É a nossa vida de artista. Entendeu? Ele fala, eu amo esses... Eu sempre replico o que ele fala, mas meu pai já fez de tudo um pouco. Ele é muito agilizado. Ele, nessa época... Ele vem de família sem grana. Os dois. Eles vieram de famílias, assim... aquelas famílias bem brasileiras que começaram do nada e construíram um império e perderam tudo. Sei bem, tem um tio que rouba. Nem foi de roubar, eu acho que ele, sei lá, meu pai tentou fazer a empresa... A empresa foi muito, muito bem, assim. E aí, um dado momento, depois de muitos anos você que ele já nasceu, tava... eles estavam bem, depois você... Eu nasci, eles nasceu estavam bem, uns 17 anos, assim, meu pai perdeu tudo. Puta que pariu. Foi hiper duro pra eles, mas eu tenho uma admiração tão grande por eles terem conseguido esse recomeço. Eu sou tão difícil para recomeçar, eu acho as coisas tão desafiadoras, sabe? Às vezes eu me pego assim... E sua mãe trabalhava com ele? Minha mãe, além de outras coisas, minha mãe fez várias coisas, já trabalhou com ele, mas ela tinha um salão. E minha mãe chamava Marcilene e chamava Sila Studio Hair and Beauty. Sila? É o apelido dela? E ela atendia o telefone, qualquer pessoa que atendia, Sila Studio Hair and Beauty. Gente. O Hair and Beauty. Hair and Beauty. E aí ela teve esse salão. Minha mãe é uma potência, assim. Ela é muito sociável. Hoje eles moram nesse condomínio com os meus sogros, que a história é maravilhosa também. Eles ficaram amigos, os meus sogros. Os pais do Lucas. Eles moram no mesmo condomínio. Foram morar. E eles tudo junto. E eles estão criando uma comunidade de pessoas que têm mais 50, 60 a mais, para serem amigos, fazerem companhia, fazerem programas. Então eles jogam carteado. Muito bom. Eles conversam, eles tentam se ajudar nos problemas. Se um ficar doente, o outro leva no hospital. Sim, muito bom. Mas você estava contando, aí você foi fazer... Eles estavam em Biúna, você falou, não vou chamar... a estreia, não vou chamar, imagina, que isso. Aí comecei a peça, a estreia aqui em São Paulo, muito legal, lotado, uma delícia. E eu sempre começo perguntando... Do Mãe Fora da Caixa. Gente, vocês... Quem tem filho? Quantos filhos você tem? 1, 2, 3... De repente eu olho 3... Pode conhecer a mulher? Era minha mãe. Aí eles foram sem você ter. Eles foram. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles, né, Mia? A gente veio te ver. Eles são muito legais, eles prestigiam. E você é bem próxima das suas irmãs? Bem próxima. Até fico muito sentida que elas moram longe. Elas moram uma mora em Salvador, a outra em João Pessoa. E por que elas moram lá? Uma mudou, porque o marido, na época, já não era nem mais casada agora, mas o marido foi transferido pra lá e ela não vislumbra mais voltar. Ela ganhou até título de cidadã soteropolitana. Como é que chama? Soteropolitana. Porque ela, enfim, com conta dessas coisas da natação e tudo mais. Essa é a que mora em Salvador. E a João Pessoa foi porque ela velejava de kite profissionalmente em Floripa. E aí o governo da Paraíba convidou ela pra morar lá. Vocês são as 3 com Muki, então? 3 irmãs com Muki. A gente é bem Você faz o quê pra esse braço tão Então, você não sabe, eu belíssimo? tô obcecada com uma coisa. Aliás, amei que você perguntou. Não, gente, é um braço aqui. Porque assim, sempre gostei não, mentira, eu não gosto, tá? Eu sempre me esforcei para gostar, é um desafio. Hoje em dia eu tô numa fase que eu tô amando fazer. Qualquer exercício. Eu também não gosto muito, mas assim, eu gosto do resultado, eu gosto de como eu me sinto depois, mas... Confesso que eu sempre fui uma pessoa, tipo, minha irmã, chega nas férias e fala assim, a do meio, não essa não a da natação, a outra. Ela chega no feriado, a gente vai viajar, ela fala assim, vamos treinar? Ela ama. Como assim treinar? Eu tô de férias. Mas eu entrei num looping que agora eu tô gostando, porque, vou contar minha obsessão nova, estou fazendo Muay Thai. Uau, e onde você faz? Muito legal.
Numa academia? Bom, eu faço numa academia que é só de luta mesmo. Eu já namorava essa academia, sei lá, quase desde que o Antônio tinha uns 3 anos, o Antônio, há 5 anos. Aí eu descobri que essa academia tem uma coisa muito legal. Você pode treinar com a família, seus filhos. São aulas que você pode fazer com seus filhos. Gente, já adorei. E aí eu já tava então esse braço é do Muay Thai? É do Muay Thai e eu também faço um funcional. Uma musculação ali. Uma que é do articular, que também é um lugar maravilhoso. Só de gente 40 a mais. Sei, a nossa turminha. Inteligente, descolado, música boa. Muito bom. Eu quero puxar o Mãe Fora da Caixa, mas antes eu queria, que é a peça bombada, maravilhosa, mas antes eu quero falar de Nina e Antônio. Ai, eu vou essas belezuras, né? Então, Nina tá com 15 e Antônio está com 7. 7, exatamente. E como que é? Personalidades ali? Então, a Nina com 15 é já o grande desafio que eu sempre achei que seria pra mim, que é a adolescência. Mas adoro, acho fascinante essa fase, que eu acho que já é um ponto positivo. É porque tem Por gente exemplo, que fala... 1000 adolescentes, nenhum bebê. Ah, é? Ser Nossa, mãe de bebê... Bebê, pra mim, é muito desafiador. É muita demanda pra pouco retorno. Não diz que te ama, que você tá com a pele Entendeu? boa. Não vem dar aquele abraço, Sei. não começa Mamãe, a fazer as obrigada coisas por que você fez. tudo. Não, Entendi. nem assim. Mas assim, sabe o que eu acho lindo da adolescência? Primeiro, o desabrochar deles como indivíduo, que é totalmente diferente do que você projeta. Isso é muito legal. Mas com 7, 8 a gente já começa a ver isso, né? Eu pego, às vezes, a Rita sozinha, se penteando, fazendo assim no espelho, se olhando. O crescer, pra mim, é muito lindo. É lindo. Eu amo. Eu tenho muita preguiça dos meses e começos, eu acho muito desafiador mesmo. Você teve puerpérios pesados. Pesado. O da Nina nem tanto, porque o da Nina, ela veio de encontro a tudo que eu queria. A minha gravidez da Nina, o nascimento da Nina. A Nina, foi tipo O Antônio foi uma quebra muito grande, assim, de expectativa, porque eu imagina, segundo filho, vai ser mais num casamento fácil. mega harmônico, tá tudo tranquilo, eu guardei dinheiro pra ter esse filho, Entendi. coisa assim. Mais madura. Mais madura. E me deu uma rasteira, porque eu me vi totalmente despreparada para esse indivíduo que é o Antônio, que é um indivíduo que exige muito mais paciência, que é uma narrativa, é uma conversa. É um menino absolutamente sensível, que até meu tom de voz alto incomoda ele. Então foram muitas quebras que pra mim... A gente falou por WhatsApp ontem que... falamos muito, Falamos muito, que tem isso a Rita também, minha filha, ela tem... Às vezes eu tô falando com ela normal, ela, por que você está gritando? Tem, a Ritinha também veio nessa sensibilidade. Eles são sensíveis e outra, eu sou muito intensa. E com a Nina, o que foi muito doido? Eu achei, assim, que com a Nina, tudo que eu meio que propus como mãe, funcionava, encaixava. Era uma criança fácil. Não era fácil, mas era uma coisa assim, Nina, olha só, se não arrumar isso aqui, a gente não vai. Aí ela arrumava, a gente ia, e tudo bem. Eu olhava pra Nina, ela já sabia o que eu queria. O do Antônio, a primeira coisa que ele faz quando ele fica nervoso, ele fecha. Não conecta. Entendi. Aí já foi desafiador nesse lugar. Outra, com ele não funciona. Olha só, Antônio, a gente não vai. Ele fala, tá bom, tranquilo, não vou. Igual feliz. A Rita. Igual a Rita. Tô aqui feliz. E aí você fica, como é que não funcionou? É igual. Então eu tive que rever muita coisa. Eu fui numa terapeuta e falei, eu também, amor. Eu preciso de ajuda para ter ferramentas de como lidar. Igual. Porque eu obedeço ela. Amor, eu e o Lucas, a gente foi numa terapia, foi maravilhosa. A gente fez um terapeuta, que inclusive Thaís Farage que me recomendou. Eu amo a Thaís. Também. Ele me recomendou, esse cara que era um médico, assim, genial. Ele era muito cirúrgico, dava desespero de ouvir. Mas o quê? Psicanalista? Não sei direito, psicólogo. De criança, só que ele só falava comigo e com o Lucas. O Antônio devia ter uns 3, 4 anos. E ele era tão cirúrgico, tão absurdo, que na primeira consulta foi online, né? Ele começou a falar com a gente, de repente ele falou assim, vou esperar um pouquinho que acho que travou. Aí eu e o Lucas, não travou não, é que a gente, acho que deu uma travada aqui. Tipo, a gente ficou tão chocado que acho que eu e ele, a gente tava assim, ó. Porque ele começou a entrar num lugar muito forte, muito rapidamente, das questões que a gente tem como pais e do que a gente viveu como filhos. E a gente não estava preparado para aquilo. A Rita trouxe 500 coisas da minha infância, e quando eu via, eu entrei numa coisa com a Rita, que minha também, do Antônio. Eu entrei numa coisa com a Rita, que é assim, ela fala ainda, né, eu ainda tô nessa coisa, eu não consegui sair ainda. Eu me vejo batendo boca como se eu fosse irmã dela. Igual, não é isso, é uma coisa quase que... Eu não tive direito disso, você também não vai ter. Também, sabe, uma coisa assim, eu não fui acolhida nesse lugar, você não vai ser também. Aí você, não, calma. Tem coisas assim, por exemplo, por que não pode? Aí, por exemplo, não vai ver TV porque me tratou mal, não foi legal, não vai ver TV. Aí passa um tempo, à noite e tal, eu ligo a TV. Aí ela sai do quarto dela, que ela já estava dormindo. Por que você pode ver TV e eu não posso?
Em vez de eu falar, volta pro seu quarto, eu entro. Porque eu sou adulta, porque esta casa é minha. Quando eu vejo, eu entrei numa pira como se eu fosse irmã, como se eu fosse... De igual para igual. Eu sempre falo, é um mantra que eu tenho pra mim, principalmente depois que a Nina cresceu, que é, o adulto da relação sou eu. Eu tenho que sempre me lembrar. Tem que lembrar. Não posso bater boca, eu não posso chegar e falar assim, olha, porque daí você alguém desceu tem... E é lá. duro ser o adulto da situação, porque volta e meia eu quero também chilicar. Eu quero falar, chega! Mas aí, tipo, tem gente que... Mas é muito legal você falar que com a Nina tudo funcionava e tal, porque muita gente me julga achando que... Ah, você tá errando como mãe. Quantas mães não têm 2, 3 filhos e cada filho é de um jeito? Nossa, eles são totalmente diferentes. E com diferentes. a Nina, você devia ter a sensação de, cara, eu tô arrasando como mãe. Porque não, tudo dá certo. Todo mundo vinha me falar. Porque assim, eu fui uma criança muito inadequada. Muito. Eu era serelepe. Muito bagunceira. Eu falava palavrão pequenininha. Eu era assim, a minha irmã mais velha era super estudiosa. Medalhas, foda. A minha irmã do meio era atleta, de ponta. Ir pra Olimpíadas. E eu. Minha mãe era chamada na escola. E nem era artista ainda. Sim, mas já tava Eu era aí. que era chamada na escola. Eu tirava nota baixa. Eu era muito, muito arteira, assim. De uma tia minha, tem uma história muito clássica. De uma pessoa da família que chegou assim pra mim e falou assim, você já vai ver se ela tem alguma coisinha na cabeça? Que minha mãe tem um ódio dessa tia, Ai, sabe? Que ódio. Sempre tem. E numa época que não era comum você fazer esse tipo de abordagem. Então eu fui muito inadequada. Hoje em dia a gente sabe que é bem comum, né? Quando eu viro mãe da Nina e todo mundo passa a me elogiar como mãe, eu fico me pavoneando num lugar de... Tipo, nossa, eu sou adulta. Olha o que eu fui, porque eu vi a vida inteira da minha mãe. Você vai ver quando você for mãe. E você eu pensava... arrasando. Não, e eu até falava assim, eu falava, gente, obrigada, eu sei que tem parte da educação, mas também tem muito da Nina, porque é muito... Eu sempre, pelo menos, fiz essa meia-culpa, assim. Também louro dela de ser uma menina que atende a isso. Bom, nasce Antônio, que é aquela criança que não cumprimenta as pessoas. Tipo, eu falo... Não adianta falar assim... Qual é a palavrinha mágica? Não. Ele vai falar, tipo, eu te matar. Não existe esse comportamento com o Antônio. O Antônio não dá pra infantilizar o diálogo com ele. Igual. Claro, você tem que falar com uma criança. É uma criança, não deixa de ser, não é adulto. Mas eu digo, não dá pra ter o papelzinho de... E qual que é a... Não Sim, tem. Ele vai olhar pra mim e falar assim, que papel é esse? Mãe? Pelo amor de Deus. A Que Rita você tem? Que papelão é esse? Então, é um lugar... Mamãe, você tá meio ridícula. Ela fala as Aí coisas. não cumprimenta as pessoas e não fala. Ele tem esse lugar social que tudo que eu senti da Nina era um lugar meio... Antônio. Só que ele é fascinante em contrapartida, sabe? Ele é um menino que desde muito cedo se reconhece como indivíduo. Porque todo mundo sempre respeitou ele. A Nina sempre foi flexível, adaptável. E ela teve que fazer uma baita virada. E que bom que fez jovem. Mas uma virada muito dolorida. E no meio da pandemia... Foi muito difícil pra todo mundo. Que ela entendeu perto dele, ela entendeu que ela... ela... acho que cansou de ser boazinha. Entendi. Não era perto dele. Eu acho que foi uma coisa super... Não teve muito a ver com a relação do irmão. Eu acho que ela mesma, com ela, entrou num lugar de... Puta, se eu não for boazinha, ninguém vai me amar, então. Eu não tenho valor se eu não for. E ela foi reconquistando essa confiança de que ela pode ser o que ela quiser. Sim. Ela não precisa ser só legal, flexível. E o Antônio, já em contrapartida, nasceu com essa ferramenta. Ele sabe que ele pode ser. Ele é, sabe? Desde muito pequeno. Isso é fascinante e um pouco perturbador, porque essa força numa criança de 2, 3 anos, você fala, o que eu faço com isso? E várias vezes ninguém entende. Tipo, a minha mãe, ela morava longe. Quando ela passou a morar mais perto, ela passou a ficar um pouco mais compreensiva. Mas por muito tempo, a minha mãe, assim, no começo... quando tipo, educa melhor. Não era nem... Assim, com a Nina, você era tão firme, né? Eu falava, meu Deus, quem me dera. Quem me dera tá conseguindo fazer exatamente o que eu fiz com a Nina. Eu tô tentando. É muito desafiador, assim. Como é difícil educar e criar filhos e pensar que você é responsável pela entrada desse bichinho ser humano no mundo, né? E depois, acompanhar. óbvio que eles tocam e tem muito da personalidade deles que a gente não tem como mexer, mas grande parte da responsabilidade vai ser sua. Dos seus traumas que essa pessoa vai ter, você que vai ter dado. Mas é forte, muito bonito, né? Muito forte. Lindo, é lindo. Bom, e aí nesse clima de tudo duro e perrengue, mas belíssimo acima de tudo, vamos falar do Mãe Fora da Caixa, que é o texto da Thaís Vilarinho, foi dirigida a peça pela Joana Lebreiro, que é um sucesso absoluto, eu fui ver, e maravilhoso, chorei, dei risada. E o mais lindo dessa peça é que fala da tristeza, da raiva, mas em nenhum momento deixa de falar de amor, né? Por isso que ela é tão gostosa de ver, porque vai para esses extremos todos que é normal a gente sentir, principalmente no puerpério. E na peça você... como que é mesmo? Faz tempo que eu vi, mas você já tem um filho e tá
pensando se tá grávida de outro. A peça se passa toda naqueles 3 minutos que Tô ela grávida ou não decide tô? se vai fazer o teste de gravidez ou não tá. E aí ela começa a ter as memórias do que foi a maternidade, o puerpério pra ela, né? Tem até, vai um pouquinho mais além da idade, mas foca bem nessa parte do puerpério. Eu confesso que eu tava ali naquele projeto, porque o Pablo Sarabia me ligou um dia que eu tava em pânico como mãe. O Lucas tinha ido trabalhar em São Paulo. Eu tava sozinha com as crianças. Ele ia passar 6 meses trabalhando em São Paulo. Que idade tinha o Antônio, né? 2,5. Nossa. E ele ia ficar 6 meses aqui. 6 meses, voltava só no final de semana. Ele chegava na sexta, já tava puta com ele, porque ele já ia embora. Foi momentos muito difíceis. Quando o Pablo me ligou, eu tava assim, eu não podia pegar nenhum grande projeto, porque eu tava tocando a casa ali. E você tinha ajuda? Ele me falou, sempre tive ajuda, pessoas que trabalham em Mas casa, seus empregada pais... doméstica. Sim. Não, meus pais longe. Só que eu não tive babá. Eu tive uma pessoa que cuidava da casa, o que já facilita muito, é um puta privilégio, ela faz comida, lava roupa, tudo resolvido. Mas ainda assim, era muito puxado. Nossa, eu imagino, tenho certeza porque eu não tinha absoluta. ninguém pra deixar pra fazer uma coisa pra relaxar. Porque eu só tinha coragem de deixar se eu ia trabalhar. Porque eu falava, gente, a mulher tá trabalhando o dia inteiro. Imagina, vou deixar meu filho com a pessoa que tá trabalhando? Fazer Nunca. massagem, Nunca. Então, eu carreguei uma culpa também muito grande na maternidade do Antônio. Da Nina, como eu trabalhava muito, e eu não tinha outra opção, porque eu viajava, eu tinha uma babá. Eu lembro que era outra vida pra mim. Porque, olha que eu vou fazer uma confissão muito horrorosa, mas que foi muito forte na minha maternidade com a Nina. Eu lembro que eu chegava, ela dormia, ela era muito pontual, ela era muito de rotina. 7h30 ela dormia. Aí tinha vezes que eu chegava do trabalho, tipo 7h15, e ficava no carro, na garagem, assim, ó. Esperando dar 7h30, porque eu sabia que eu ia subir, ela ia estar dormindo já. De tão exausta que você tava. E também, no fundo, uma paz, porque eu sabia que eu ia chegar, ia brincar, ia ficar, não ia dormir 7h30. Se eu chegasse 7h30, eu ia ter das 7h30 até às 11h, que é a hora que ela ia acordar pra mamar. Entendi. Quieta, pra mim. Entendi. Então, eu ficava no carro, assim, esperando. Era um misto de uma culpa, ao mesmo tempo Preciso disso, não vou vou ficar aguentar 15 o minutinhos turno aqui. das 11. É muito foda, Toda assim. mãe já fez isso, não se sinta culpada. Mas, assim, é muito... E aí, ele em São Paulo, você enlouquecido, o Pablo te ligou, Pablo me ligou, falou desse cara, texto. Você conhece o Mãe Fora da Caixa? E aí, porque ele tinha acabado de adotar a Manuela, também estava naquele hiperfoco da maternidade, da paternalidade e tudo, e começou, e achou o Mãe Fora da Caixa, viu que ela tinha escrito o livro, leu. Bom, enquanto eu tava falando com ele, eu já comprei o livro, e foi uma história muito maravilhosa essa, porque eu falei, cara, o Lucas vai ficar fora. Depois que a gente for para São Paulo, depois de 6 meses dessa logística meio louca, Nina vai ficar 6 meses com o pai aqui no Rio para terminar a escola e finalmente ir para São Paulo. Eu falei, ela vai sofrer, ela vai achar que eu tô deixando ela aqui. Eu ia todos os finais de semana pro Rio. Mas mesmo assim eu me senti muito mal. O que eu fiz? Fui atrás de uma psicóloga infantil para levar ela. Fui na psicóloga, falei tudo. Aí ela falou, posso ver a Nina agora? Bom, marquei com a Nina foi. Quando terminou a consulta da Nina, ela falou, olha... A Nina é muito criativa, o que para a idade dela é fundamental para resolver os problemas. Eu tô achando ela muito tranquila com as decisões. Ela tá parecendo ter noção total de tudo que tá acontecendo. Não tá. Ela tá muito tranquila. Você já tem meu contato, qualquer coisa você me escreve. Mas você não quer ficar? Juro por... Então eu fiquei na psicóloga infantil. Eu saía, passava high five com a outra criança, sabe? Tudo bem? Você ficou na psicóloga infantil? Só que assim, eu fiquei pouco. Cara, isso foi muito bom, porque a maternidade traz muito a nossa infância. Isso foi muito bom. Eu fiz umas 3 consultas. Na terceira consulta eu tava saindo, o Pablo me liga. Eu lembro que eu fui, era na frente daquele Nossa, tal essa cultural. peça veio muito... Cara, enquanto eu falava com ele, eu comprei o livro chegou na minha casa. E aí eu peguei o livro e eu ficava lendo e com lápis, anotando. E era muito doido, que até às vezes eram histórias que não remetiam à minha maternidade, mas eu falava, não, mas na minha. E escreve... Bom, acordei no dia seguinte, falei, cara... É isso aí que eu vou fazer, esse é o meu projeto. E eu já tava, desde o meu passado me condena, desde que... querendo um projeto que eu pudesse falar, que que fosse legal, que fosse rentável. É o projeto, a galinha dos outros. Tem gente que não faz nenhum desse na vida inteira. Nossa, não, e esse é o teu, né? Esse é o meu, é um projeto que foi muito de encontro a uma necessidade, uma vontade, uma autenticidade de uma necessidade de falar daquilo. E foi muito doido, né? Que assim que eu comecei a fazer, foi passando, as crianças foram crescendo, aí eu pensei, cara, será que vai parar de ser relevante pra mim? Será que vai... Não é nunca, né? Só vai mudando a fasezinha, assim, mas é muito doido. Várias vezes eu tô fazendo a peça e tô chorando, emocionada mesmo. Remetendo alguma coisa da minha maternidade do que tá acontecendo no momento. Não, é muito forte essa peça. É muito legal. E a energia é muito boa, porque as pessoas vão
relaxando, essa sensação de, puta, eu não tô sozinha. Então, falando dos homens, assim, esse que eu falei que vão muitos homens, tal, eles saem com uma sensação muito bonita, que é... Primeiro que eu fico vendo, enquanto eu tô fazendo a peça, assim, no final, o homem abraçando a mulher, tipo, sabe? Colocando... desculpa aquele dia que eu fui grosso e não te entendi. Nem só aquele dia, quase que um desculpa por tudo, por qualquer coisa. É muito bonito. É, muito legal mesmo. Bom, vamos para o quadro Eu Quero Deixar Bem Claro que eu não falo sobre isso, Tati. Eu quero te perguntar o seguinte, que é uma crise que eu tenho. Eu falo muito de maternidade também, inclusive na época do Calcinha Larga. O Calcinha Larga surgiu, essas coisas que você está contando dessa solidão que dá, de maluquices que passam pela nossa cabeça, a gente se sente sozinha. E o que mais me dava estrutura na época do meu puerpério eram os grupos de WhatsApp que eu tinha com mulher. E aí eu falei... Putz, por que eu não faço um podcast falando disso? E acabou que o Calcinha Larga cresceu e não ficou só sobre maternidade. Eu fui no primeiro, você lembra? Você foi o primeiro Calcinha Larga. Não foi? Tipo, o primeiro ou o segundo, uma coisa assim. Muito no começo. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, muito legal. Mas eu me pego até hoje... Por exemplo, a gente tá aqui agora falando que o puerpério não é fácil, a gente falou... Mas às vezes eu me pego com uma culpa, eu queria saber se você sente um pouco isso. Por a gente ser branca, você tinha a moça que te ajudava em casa, eu sempre tive também. Os seus pais não moram em São Paulo, mas são maravilhosos. Minha mãe estava ali do lado, minha sogra é para sempre, né? Minha sogra ou ex-sogra também presente. O pai da Rita, sempre excelente pai, mas mesmo assim eu sofri muito. Só que aí quando eu escrevia as crônicas, eu pensava, puta, mas será que eu posso reclamar? Porque eu fico pensando em outras mães. Só que vinha tanto feedback de mulheres com uma vivência social diferente da minha, dizendo, putz, isso que você falou me ajudou. Que eu pensava, não, tem um negócio aqui que é bacana. Mas é importante também a gente ter esse olhar de que a gente está falando de um lugar de privilégio, né? Absolutamente. Aliás, teve um momento da peça, por um bom tempo, onde eu terminava a peça e falava, gente, eu sei que não vai mudar nada, mas é muito importante que eu conte para vocês que eu tenho noção que esse é um recorte de uma maternidade muito privilegiada, com uma mãe branca, que tem um marido em casa, que tá tudo certo. E eu sei que tem muitos outros desafios muito maiores do que esse, inclusive. Sim. Mas, voltando eu também sinto essa culpa de reclamar, né, do que tá tão fácil, perto de tantas outras coisas que podem acontecer. Porém, o que eu posso falar se não a minha realidade? Exatamente. É um lugar que eu não tenho como fugir. E eu sempre acho que a arte, ela é muito potente quando ela traz e trata da autenticidade. Eu acho que o melhor, é uma das coisas mais difíceis, assim, mas o melhor que a gente tem para oferecer é o que a gente tem. A autenticidade. Eu penso exatamente como você. Eu não deixo de estudar, não deixo de saber sobre essas outras realidades, ler livros sobre essas outras realidades, conversar, ouvir. Mas o que eu tenho pra falar é de onde eu tô. Não dá pra eu chegar e querer contar aqui sobre o que é ser mãe numa comunidade. Eu não tenho esse papel de fala, nem é o meu lugar, né? Sim. Agora, é muito importante que eu... Por exemplo, quando alguém na peça levanta pra falar no final, aí eu quero elogiar, então, o meu marido, que ele... Eu tenho ódio, viro no girar. A produtora já até fica branca, porque sabe que eu vou arranjar confusão. Vou falar, amor, desculpa, que bom que você tem esse cara, que é o mínimo que ele faça. Exato. Porque o que não tem de nome de pai em certidão de nascimento, amor, a estatística é autismo. Não dá pra gente ficar aqui cantando vitória. Sim. E digo mais, volto a dizer uma coisa que é até triste, assim. Eu fiz esses 4 meses de peça, lotada, fazendo sessão extra, Shopping Morumbi. Se eu fizesse um censo, a amostragem do que eu tive lá na peça é desesperadora. Ontem foi a primeira mulher que foi e contou, meu filho tem 2 meses, estou aqui, mas contou de um jeito muito suave. O pai tá lá tocando as coisas, porque toda, sem exceção de que eu conversei na peça, nesses 4 meses, é assim. Tô saindo pela primeira vez. Deixei com o pai, né? Ele ficou hoje. Aí eu pergunto sempre, mas você teve que deixar tudo organizado? Tudo. Deixei roupa, deixei a comida. Porque não parte. Aí eu falei, mas quanto tempo tem? 11 meses. Que bom que ele já ficou com o pai, né? Agora, ele só não dá banho. Como que não dá banho? Como que não dá banho? É disso pra... Pior, histórias. Pior, muito E como pior. que eu tô falando de um lugar privilegiado, de pessoas que têm conhecimento, de pais supostamente que já entenderam o seu papel de importância de atuação na paternalidade. Como é que esse senso que eu faço ali no teatro, brincando e conversando com as mulheres, são todos de mulheres ainda sobrecarregadas, que fazem tudo, que se saem, tem que deixar tudo mastigado para que o cara faça. Mas mesmo eu, de um lugar de privilégio, já passei por coisas
que ver. Porque mesmo a gente em lugar de privilégio, então, a gente ainda está inserida em machismo. É machismo, é uma luta que ela não está absolutamente nada ganha. Não tá. E volta a dizer. E ele é bem mais elogiado do que a mãe. Privilegiado. Cheio de privilégio, de recurso. Imagina ainda para quando a gente sai dessa bolha. Sim. Sai desse lugar de um a pouco gente mais tá sofrendo, a gente vai num analista, procura um médico, conversa. Tem gente que tem que colocar a vida... Tati, não deixa de ser conversa de duas mulheres brancas que tem uma... Não deixa. Infelizmente, mas é o que é a minha realidade. Né? E que seja importante que a gente estude, se informe e possa cada vez mais dar espaço para essas outras narrativas também, né? Exato. Bom, vamos para o quadro Discovery Channel, que é o momento em que vamos falar de sexo, intimidades e etc. Eu lembro aqui de uma conversa nossa de um tempo atrás, que você disse que Lucas, seu parceiro, aquele homem alto e bem apessoado... eu queria primeiro que você contasse como é que você conheceu, mas eu lembro de uma conversa nossa lá atrás que você disse que foi uma explosão sexual. Cara, eu não lembro de ter te falado isso. Acho que chocada. Foi, talvez tenha sido no Calcinha Larga, que você fala. Não, mas assim, eu acho até chato eu ficar falando dele, porque, puta, eu acho tão... Eu tenho vontade de guardar tanto numa caixinha. Que é tão raro e bom, né? É tão raro e bom. Nossa, ficou meio Haribo. Mas é Haribo. Mas é uma coisa meio universo, porque eu sinto que eu encontrei minha alma gêmea, assim. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, batendo papo essas coisas de sexo, de casamento, de como as coisas vão amornando e ficando meio merda, tal. Sim. E tipo, eu não sou transeira, não sou aquela... Uma vez, eu amo essa história, que tem um livro, né, de autoajuda, é um livro muito maravilhoso, esqueci o nome, tipo assim, é como se fosse assim, 100 dias transando. É um livro de autoajuda, é muito maravilhoso. É um livro de autoajuda Maria, com tanto que seriado. ele preza pelo negócio assim, se você começar a transar todo santo dia, durante 100 dias, a sua vida vai mudar. Eu tô preferindo nadar 23 horas. Eu tô achando mais fácil nadar, ser toda queimada de água viva. 100 dias, não. Meio piada, meio vamos fazer, resolvi fazer com o Lucas. Isso já há um tempo com ele? Já. Isso mês passado. Não passei do dia 2, a gente não passou do dia 2. Não passou do dia 2. Chegou no segundo dia, um já olhou pro outro e falou assim, de novo. Não, pela... Só que o que eu acho que é um privilégio, volto a dizer, que é até íntimo pra caramba, talvez eu esteja expondo meu parceiro, e ele é super discreto, eu sou horrorosa com ele, mas enfim, é que eu acho que a gente tem um timing muito parecido, essa que eu acho que é o nosso ponto mais... Quando tá um com preguiça, o outro também tá... É um tempo muito bom, aí outras vezes, e aí quando ainda assim, depois de estar uns 13 anos juntos, ainda é tão bom. Eu sempre termino falando... Eu tô me expondo em tantas coisas. Não, é isso. Mas termino falando que tesão que é. Sim. Que bom que a gente tem isso, sabe? Que bom que é ter... Porque é tão raro. É raro, porque você tem o amigo, você tem o parceiro, você tem o pai, você tem o sexo. E eu até falo, eu brinco, pai né? dos filhos, no caso. Não o pai dela. Isso ali, vamos levar essa pra análise. Um beijo pra Freud. Não, eu amo isso, porque eu até falo isso na peça, né? Que ir ao teatro é tipo transar no casamento. Porque dá uma preguiça, né? Mas daí depois você tá lá, vai, é bom. E é transforma, você fala, gente, como é que eu não venho mais? Isso é maravilhoso. Tem que vir, fim de semana que vem, vamos vir de novo, hein? Não vai escapar. Aí você... Então eu acho que essa é a minha grande, e assim, meu grande privilégio. E acho também que deve te dar um tesão, um amor, assim, o tanto que ele sempre foi muito presente com a Nina, né? Muito, e ele que a Nina é filha de outro homem. Exatamente, eu acho que a mulher, assim, ela tem o tesão numas coisas muito, nessa parceria, Sim. Eu acho que é o tesão de ver um cara que se coloca, que te ajuda. Nossa, isso é... Sei lá, isso eu acho que é onde mexe com o libido da mulher. O bad boy assim. Ficou lá pros meus 16 anos. Exato, mas eu acho ele ainda um gato. É isso, porque eu não, acho ele é. Não, e nem sei se as pessoas acham, mas eu acho ele mó gato, lindo. Ai, magrinho, tudo. Eu acho que isso é muito legal também, sentir isso pelo meu marido. Eu tô um pouco com inveja. Então é foda. Legal. E parece que eu tô tipo, que eu vou sair daqui, não vai ser nada disso. É real isso, é muito verdadeiro, assim, o que eu sinto por ele. Quando você viaja com a peça, assim, que fica um tempo distante, depois rola uma dificuldade pra conectar? Não é a distância. Aliás, eu não gosto da distância, eu sou agrudenta. Eu lembro que eu comecei a namorar meio com ele, assim, ele chegou um dia pra mim, assim, e falou, então, eu sou aquela pessoa que precisa, tipo, às vezes,
Ficar num quarto sozinho. Um espaço todo meu. Esse menino não teve um quarto sozinho, acho que em um dia desses 3 anos que a gente tá junto. Você falou, tudo bem, eu respeito, já agarrou. Eu tumultuo, eu sou colenta, grudenta, eu não gosto de estar separado. Tem gente que tem esse prazer, né? Claro que dá saudade, é bom, mas eu não gosto. Eu gosto de estar junto, eu gosto de fazer tudo junto. Eu sou assim. E ele é maior parceiro, ele é a melhor pessoa pra estar junto. Ele é a melhor pessoa pra terminar o rolê junto. Ele é muito legal de estar. Sim. Então eu gosto de estar com ele. Quando eu me separo, não é legal. E acho que a gente perde conexão no dia a dia, nem é a distância. Às vezes a gente fala, a gente tá desconectado. Aí vocês conversam. Mas a gente conversa tudo na base de brincadeirinha, a gente tem uma coisa de zoar muito o outro que é muito boa. Cara, isso é muito bom. Meu casamento durou 10 anos porque a gente se zoava o dia inteiro. E não é um zoando depreciativo, que eu acho que é um perigosíssimo. Não, é um zoando piada que interna. Perdoa. Era um zoando que na hora eu pensava, puta, essa... Não, e outra, a gente às vezes conversa umas coisas muito, talvez inconvenientes, não é a palavra, talvez... Mas que poderiam ser mais chata, pesadas. E a gente conversa em tom dessa brincadeira e fica dito. E resolve, E é muito legal, eu acho que isso é uma coisa... E aí a gente fala às vezes assim, estamos meio desconectadão, hein? Então é legal, a gente se reconecta. Você com a Nina, que tem 15 anos, você já conversa com ela sobre assédio, machismo? Você já tá preocupada muito. Né? Desde sempre, né? A gente tem essa conversa. O que eu tenho conversado muito com a Nina é como a gente é foda, né? Mulher. Sim. Cara, o lance do período menstrual, das oscilações de hormônio, ao longo da vida inteira. Sim. A gente tem que passar por muita coisa. Enquanto eles estão ali mais flatzão, né? Vamos para o quadro Diquinha Marota, que é o momento em que vamos dar uma dica de filme, de série. Primeiro eu queria que você falasse... eu amo dica. Vou dar várias, pode? Então, pode. Mas primeiro eu queria que você falasse do filme de Pai para Filho, que é do meu amigo Paulo Raume, diretor. Ele é muito legal. Bom, ele foi assistir a peça. Falou que durante a peça ele viu a Dina, que é a personagem que eu faço. Então foi um convite que veio dele, que já era um diretor que eu admirava, amaria trabalhar. Bom, terminou, ele falou, cara, queria te fazer um convite. Então eu fiquei muito feliz, porque era um filme que não era comédia. Tem um tom ali, uma coisa... Até, ele chama de dramédia, inclusive, o Paulo. E foi esse filme... Que é um pai que se mata e o filho fica com as cinzas E vai, só que o pai totalmente ausente, então ele vai se resolver o espólio do pai sem ter a menor intimidade. Nesse prédio, ele encontra a Dina, que é uma mulher que teve uma perda também muito abrupta do marido, não conseguiu elaborar a perda, que é você. Teve que tocar porque tinha uma filha de 13 anos, pagar boleto, pagar tudo. Bom, ela tinha uma vida normal de dia, de noite ela era tipo o médico monstro. Ia pra balada, só ficava com os caras horrorosos, meio querendo se matar no fundo também. E aí voltava, caída bêbada no elevador. Então ela tinha essa vida dupla. Dava 5 minutos, ela já estava arrumada, cabelo preso pro trabalho com a filha. Sim. E aí ela foi conhecendo o amor e resgatando as coisas boas que ela tinha dentro dela. Por fora, eu amo aquela frase, por dentro o pão bolorento. Por fora, bela viola, por dentro o pão bolorento. Eu amo. Era a frase que eu criei pra Dina, assim, quando eu tava criando a gênese da personagem. E foi muito legal, foi um papel que eu fiz com o Rua Paiva, que eu considero um dos melhores atores da atualidade. Ele é um puta ator. Super. Tem o Marco Rica. Marco Rica, que eu fiquei... Não, Marco Rica, eu não filmei tanto com ele, mas eu divulguei o filme com ele, né? Fiz muita divulgação. Eu saí encantada com ele. Ele é sensacional. Sensacional. E aí eu fui pra Paraty no festival. Teve o primeiro festival internacional de cinema em Paraty. Ganhei prêmio. Que demais. Fiquei tão feliz pela Dina. Muito bom. Então achei muito legal, E foi um trabalho muito... Eu fiquei muito orgulhosa do trabalho que eu fiz. Eu fiz mesmo esse mergulho pra criar essa personagem. Que dor era essa, né? Eu não tive nenhuma grande perda na minha vida ainda. De morte e tal. Então, onde que eu fui buscar esse lugar pra achar esse lugar escuro, dolorido, sabe? Foi muito legal. Então, quando eu recebi o prêmio, eu confesso que foi muito bizarro. Porque eu fui pro festival, falaram assim, você vai dar um prêmio pra Laís Bodansky. Eu falei, cara, que incrível. A sorte foi que eu fui arrumada. Porque eu fui dar o prêmio pra Laís Bodansky. Sim. Quando eu cheguei lá, que eu saquei que era uma premiação. Eu não sabia, eu achei que era uma comemoração e eles iam homenagear Laís Bodansky. Sim. Aí você chegou lá e ganhou um prêmio também. Ganhei o prêmio, então eu não estava preparada. A hora que eles falaram, eu falei, gente... Maravilhoso. Eu tô concorrendo, foi maravilhoso. E aí, quando eu ganhei, foi bonito, assim, porque eu tomei esse susto de eu não sabia nem que eu tava concorrendo. Que legal, que foda, eu mereço. Eu fiquei muito feliz, assim. Então, fiquei feliz. Acho que abre essa nova porta para fazer esses outros trabalhos, porque... desde que eu comecei a trabalhar como atriz, minha grande pira era poder fazer tudo.
poder ser tudo, né? Essa Sim. coisa de ter ser colocado numa caixa, de só fazer humor, comédia, sempre foi muito asfixiante pra mim, sabe? Limita, né? E eu queria poder fazer mais coisas. Eu quero poder fazer mais. Eu quero fazer mais tantas coisas, assim, sabe? Ai, tô doida pra ver esse filme. Quero muito ver. É muito legal. Bom, eu vou dar a dica de... Eu amo a Ali Wong. Você já viu os stand-ups? Adoro ela. Ela fez, por acaso, Treta também? Eu tô viajando. Eu acho que ela é a do Treta. Não, e ela aí, é. os stand-ups Acho dela não. grávida. Acho e ela não. grávida com aquele stand-up dela. Então, aí tem um stand-up novo, né? Que chegou, um especial novo dela no Netflix. Eu vi todos. Eu vi o Baby Cobra, que eu acho que é o que ela faz grávida. Nunca vi. É o da grávida. Tá bom. Chama Baby Cobra, não sabia. Vi o Hard Knock Wife, vi Mulheres no Topo e agora tem o Single Lady, que é o que ela faz, né? Que ela fala dos perrengues todos de ser uma mulher solteira, se ferrando, sofrendo. Mas aí no final tem uma surpresinha. E eu amo ela, eu vejo tudo dela, tá tudo lá no Netflix. Dá mais uma diquinha pra gente. Nossa, eu vou dar várias. Eu sou hard consumidora de livros, filmes, séries e tal. Então eu vou dar uma série que eu fiquei perplexa de tão linda, que chama Disclaimer, na Apple TV. Sim. Com a Kate Blanchett, com o Sacha Cohen Borat, que é o Borat, que eu demorei um episódio inteiro pra saber que era ele. Série magnífica. Aliás, a Apple faz coisas de muito bom, muito assuda, né? Apple é incrível. Essa de série. De livro, eu li agora o novo da Miranda Julie, que é o de 4, que eu... Sim, eu tô doida pra ler. Que ela tá sofrendo uma separação, Não, né? não dá nem pra eu te falar se é tanta muita coisa. A Miranda coisa. Julie é tanta coisa, mas enfim, ela vai fazer uma viagem pra Nova York, de 45 anos, que ela ganha um dinheiro de um trabalho, o marido dela estimula ela a ir, ela tá meio em crise, ele fala, vai fazer essa viagem. E aí um dia numa festa falam, tem quem vai de avião e quem vai de carro pra Nova York, né? Ela morava na Califórnia. Aí ela, eu vou de carro. Só que ela era zero a pessoa que ia de carro. E aí, resumindo, ela pega o carro, chega numa Osasco da Califórnia, tipo, do lado da cidade dela, para num hotel e lá fica. Ela não vai pra Nova York. Mas e aí acontecem milhões de coisas. Entendi, ela faz isso de... Não, e aí no final ela ainda tem uma coisa sobre a menopausa, que é fantástica, é lindo. Mas ela acabou de separar, não é isso? Não, e aí, enfim, depois ao longo do livro ela começa a entender que ela quer separar. Que ela quer separar. Não tinha no começo ela começa sem nenhuma vontade de separar, não é nada sobre isso. Mas assim, é muito lindo. Eu quero muito ler. Ela tem uma coisa muito melancólica, tão bonita, a Miranda Julie, né? Acho belíssimo. Então, enfim, minhas dicas... Amor, acabou. Amei. Você foi tudo. Legal, você também. Tava morrendo de saudade de você, sabia? A gente vai agarrar mais essa amizade tá bom, aí. Que bom, que ótimo.